Chegou na hora, né? Vamos começar. Então, muito obrigada a cada uma e cada um de vocês que tá aqui. Muito obrigada a ESA pelo convite. Em primeira mão aqui, antes, né, o anterior diretor da ESA, doutor Lauro Coimbra, e o atual também. Muito obrigada. Obrigada também ao atual presidente da OAB, José Carlos Risque, a toda a equipe da ESA que me deu esse suporte, e a cada uma e cada um de vocês que está aqui para a gente bater esse papo. Já iniciando, eu vou dizer a vocês uma coisa. Esse projeto de linguagem simples, ele veio de presente para mim, na minha vida. Acabei de fazer 41 anos de profissão e fiz 60 anos no começo do ano. E aí, eu estava querendo trabalhar, mas eu não queria advogar por advogar, e parecia que nada eu queria. Até que aconteceu uma coisa que eu vou contar, né? Não vou dar esse spoiler todo aqui, né? Mas eu vou contar no decorrer dessa palestra o que aconteceu, e que foi, assim, um divisor de água na minha vida. E aí a gente já começa aqui, por que a linguagem é direta ao ponto? E é exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Opa, aqui não está ainda, então vamos aqui no mouse mesmo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou dividir aqui os tópicos para a gente conversar. Então, sobre o projeto, né? O que é um projeto que envolve uma linguagem simples, né? Porque a comunicação é a base de tudo, de bons resultados ou de não bons resultados na vida pessoal, na vida profissional, do empresário, da empresária, da advocacia, de todo mundo. Vou contar para vocês em 4 linhas, juro, já falei um pouquinho, em 4 linhas, quem é a Alciana até agora. Vamos quebrando umas algemas, que a gente vai ver aqui. A comunicação, o quanto que ela é poderosa, o quanto que ela pode influenciar nos resultados de perícias, de contratos, de manuais, inclusive, de um aviso no nosso condomínio. O que é essa comunicação? O quanto que ela se torna uma redação estratégica? Porque ela impacta no comportamento das pessoas. E, enfim, eu não poderia deixar de dizer que hoje a gente está dando o primeiro passo. Então, a gente está começando um progresso. E aí a gente vai, antes disso, ouvir. Doutora, aqui não apareceu o som. Tá. Eu vou tirar o meu fone, só um minutinho. O problema ficou aqui, peraí. O problema é porque eu tô com som, eu tô com... Desculpa. Já vou voltar. Opa, aqui, vamos ver. Felicidade, vazias. Tudo bem agora? Escolhemos as palavras mais difíceis, ritmo mais inalcançável. Tudo para parecermos mais inteligentes, respeitáveis e novamente inalcançáveis.
quantos degraus, quantas paredes, quantos muros e quantas fronteiras nós iremos criar para tentar nos comunicar. A língua não pode dividir, a língua precisa unir, construir vínculos, passagens explícitas, passagens secretas. A língua é um mapa de retas desenhado para que todo mundo possa encontrar. Tiro no céu da boca, para que todo mundo possa ver que esse plano é fácil. Não estamos pedindo nada visionário. Retire o seu burocratês do caminho, pois de linguagem simples será feito o dicionário. Vou falar sem o meu fone. Se estiver tudo bem para vocês, eu continuo sem fone, tá bom? Então, olha só, eu acabei de fazer 41 anos de profissão e sem juridiquês desde quando eu comecei. Tenho 30 anos no mercado financeiro, 20 anos dentro de uma consultoria jurídica. Os meus 2 últimos anos eu fui a gestora do jurídico. 10 anos eu fui professora de português, me especializei em linguística antes de me tornar advogada. Eu já tinha o curso de letras e linguística. Então, hoje, o que eu faço? Eu combinei essas duas habilidades, essas minhas duas experiências, nessa comunicação legal e estratégica, que a linguagem simples muito vai ajudar. Para quê? Para ajudar cada uma e cada um, advogado, empresário, médico, quem precisar, para fazer com que a sua comunicação se torne um grande potencial no seu negócio, onde é que você estiver, mas, sobretudo, para que a justiça, a harmonia social, ela saia da Constituição e fique realmente uma coisa concreta na vida de cada uma pessoa de nós. Toda hora eu erro aqui, passando aqui. Então, olha só, né? Vamos começar aqui a pensar e a olhar aqui, linguagem simples, a escrita direta ao ponto, e não sem pensar, eu escolhi essa imagem dessa balança. A nossa classe, né, de advogadas e advogados, a balança, ela é o nosso símbolo. Mas, com a linguagem que a gente chama, muita gente chama, né, de juridiquês, ela acaba fazendo com que haja um desequilíbrio muito grande e um afastamento muito grande. E, naturalmente, essa tão esperada justiça vai ficando muito comprometida. O acesso das pessoas, inclusive até chegar perto de cada um de nós aqui, ele é prejudicado. As pessoas muitas vezes nem perguntam, porque as palavras que ali estão, que a gente faz as nossas petições, os nossos manuais, elas são tão complexas, os contratos, né? A coisa que eu mais recebo dentro do meu escritório são pessoas falando, ai, pelo amor de Deus, lê isso aqui porque eu nada estou entendendo. Então, essa balança que eu gostaria que vocês guardassem até o fim da nossa conversa de hoje, e depois a gente vai abrir, claro, para a gente bater um papinho. E aí, o que é essa tal de linguagem simples? Coloquei aqui uma definição, mas eu vou contar um pouquinho para vocês como é que surgiu essa tal de linguagem simples. Ela é um movimento datado de mais ou menos 1940, que começou na Finlândia. E ele era um movimento social justamente para que a cidadania fosse concretizada.
que as pessoas tivessem acesso às informações governamentais, a tudo que elas precisassem de forma simples. Esse movimento é que impulsionou a criação dessa linguagem simples. E, assim, simplesmente, o que é essa linguagem simples? É uma forma da gente escrever e hoje eu não vou falar disso, mas vai ter essa oportunidade já muito breve, não só na fala, como em toda condição de expressão que a gente tiver, a forma da nossa linguagem, ela precisa de ser pensada naquele documento. Vamos colocar aqui o documento, né? Naquele documento que eu vou escrever. E aí, imediatamente, qual é a informação principal e necessária que aquele documento precisa passar para a pessoa? Naturalmente, como é que são essas pessoas? Quem são essas pessoas com as quais eu vou me dirigir aqui quando eu estiver escrevendo? Isso é muito importante para que realmente a minha necessidade de comunicar chegue até essa pessoa. Porque a comunicação, ela só se dá quando ela fecha o elo. Ela começou de quem escreve, chegou em quem leu, e, na verdade, é essa pessoa que leu que vai dizer assim, olha, o seu texto está muito bacana, eu entendi tudo. Eu tenho autonomia para identificar a informação que você quer passar para mim, eu compreendi, então eu tenho essa autonomia de compreender e eu tenho a independência para tomar uma decisão a partir disso que eu consegui passar para ela. Se em algum momento algum desses pontos não estiverem bem feitos, a comunicação não está bem feita, não está perfeita. E aí, o que tem a ver a estrutura da informação dentro do texto? Isso é uma pesquisa que foi feita por uma empresa de design, e o design, gente, é para informar, é para tornar as coisas mais claras possíveis, funcionais. Então, a Norman Group, ela fez uma pesquisa, e eu vou mostrar para vocês aqui como que ela fez essa pesquisa, que todas as pessoas, incluindo eu e cada um de vocês, tá? A gente só lê 18% da página. E como é que a gente lê? Na primeira linha, eu presto um pouco mais de atenção. E depois eu vou diminuindo. Isso chama padrão F de leitura. Essa é a nossa base de qualquer coisa. Imagina nós que temos aquelas petições enormes, aqueles contratos muito grandes para ler, como que isso afeta no final do dia para nós? Isso nós que estamos fazendo, nós que temos um certo conhecimento. Imagina para a pessoa que é leiga. E aqui eu não estou falando de uma pessoa que não tenha uma formação universitária, não, tá? Isso aqui cabe para qualquer uma pessoa de nós. Então, qual é o objetivo da linguagem simples? Ser uma escrita direta ao ponto. Então, essa estrutura do texto, da leitura, ela é super aliada à clareza. E aqui foi o mapa, chama mapa de calor, que foi feita o teste. Então, essa informação aqui, ela é científica, ela não é de trás da minha orelha e nem de ninguém. Então, o que significam esses pontos vermelhos aqui? As áreas onde os usuários mais olham. Então, eu vou dar um segundinho para vocês prestarem atenção que aquela informação que a gente tanto está querendo passar, olha a quantidade que ela aparece e que o nosso leitor e a nossa leitora dá importância para eles. Dá atenção. Olha só como que é pouco. O vermelho é o que ele mais olha. As amarelas são as menos visuais. As azuis, a menos visuais ainda. E a cinza, ninguém nem olha. Então, na hora que vocês forem já escrever amanhã, lembrem, podem até fazer uma foto disso aqui, lembrem desse padrão F de leitura aqui na hora de escrever.
A linguagem simples, ela precisa de, de fazer com que as pessoas tenham o menor esforço possível quando ela vai pensar, quando ela vai ficar atenta, quando ela vai ler, quando ela vai decidir, porque isso está integralmente ligado com o nosso cérebro. O nosso cérebro precisa processar tudo aquilo que a gente está lendo com o menos esforço possível para que o objetivo que a gente queira seja atingido. Onde é que está chegando esse movimento? Já existe uma associação internacional que chama Play Language há muitos anos, e o ano passado saiu uma ISO, que é uma norma internacional, guardem esse número, porque é maravilhoso para o resto da nossa vida, que é o 244/95, porque o ano passado saiu a parte geral que traçou diretrizes e princípios do que o que precisa de ter dentro de um texto para que ele realmente seja reconhecido como um texto com linguagem simples. Então, foram profissionais de várias áreas que se reuniram durante muitos bons tempos para estudar e escrever essa norma. Esse ano, no dia 27 de julho de 2024, a ABNT aqui do Brasil já traduziu essa ISO. Eu comprei, eu queria tanto estar com ela aqui para mostrar com carinho para vocês, mas não chegou. E em breve a gente vai ter a parte 2, que é a parte que esse mesmo grupo que escreveu a parte 1 está escrevendo a parte 2, junto com mais outras pessoas do mundo jurídico também. Então, essa parte 2, ela vai focar mais nas redações e elaborações de documentos legais. E o que isso tem a ver com a gente, em todos os sentidos? Ah, isso é lei? Não, não é uma lei. É uma diretriz. Mas isso é bom? Isso é excelente. Por quê? Nós, aqui no Brasil, se a gente pegar lá, vamos pegar da Constituição para cá. Se vocês olharem, vão na LGPD, que foi uma lei mais nova, né, da nossa Constituição, a LGPD. Se vocês derem abrirem essas leis e der um Ctrl F lá, e procurar a palavra fácil, clara, inclusiva, a gente vai encontrar em milhões e milhões de leis e de normas. Muitas. Mas até agora não tinha nenhuma direção, nenhuma diretriz, nenhum princípio que mostrasse. Só um minutinho que alguém escreveu alguma coisa aqui. Isso, Rodrigo, muito obrigado. Rodrigo já está colocando o catálogo aí da BNT. Eu sugiro firmemente que vocês façam a aquisição da obra, tá? Da BNT. Então, esse tipo de orientação, de diretriz, não existia. Nós já temos, desde 2019, um projeto de lei federal que está rolando lá no Congresso, vai para aqui, vai para lá, igual azeitona na boca de banguela, né? Acho que a gente nem pode falar isso hoje, né? Mas, enfim, aquela coisa que a gente sabe como é que ficam as leis lá pelo Congresso, pelas casas legislativas, e não é aprovado. E Ceará acabou saindo na frente de todo mundo e publicou a primeira lei, o Estado do Ceará. E daí o município de São Paulo publicou, Mato Grosso, e aí eu falei, oi, que negócio é esse, gente? Vamos aqui, cadê? O Espírito Santo está fazendo já uns trabalhos e não temos uma lei. O ano passado, eu chamei o Mazinho, deputado Mazinho dos Anjos, que também agradeço como que ele abraçou essa causa, e fui lá no gabinete, fiz uma apresentação para ele. Depois eu vou contar um segredinho, que foi o pulo do gato aqui para vocês. Mas nem foi isso, não. Ele gostou realmente da proposta de ter essa lei aqui dentro do Estado. E falei, Mazinho, vamos fazer essa lei, é importante. E o Mazinho também é colega nosso da advocacia. Ele ficou encantado, gente, ficou encantado.
E passou umas 2 semanas e a assessora jurídica dele me fez um contato e eu tive o maior desafio, talvez, da minha vida, porque eles pediram para eu escrever esse texto de lei. Eu quase que arreguei, vou confessar aqui para vocês, mas eu vi aquilo como a questão da linguagem simples já estava tão forte para mim, que foi um momento de muita solidão mesmo, porque ainda tinha toda a questão do sigilo, né, que eu precisava, e o pessoal lá do deputado me deu todo o apoio na parte da legislação propriamente dita, mas a matéria eu que tinha que dar conta, porque era uma matéria muito específica, e se a gente não corresse com esse projeto, a gente ainda poderia correr o risco de um aventureiro ou uma aventureira passar um projeto desse e ainda sair falando coisas que não deveriam falar com esse projeto de lei. E aí, eu já tenho agora, saiu no dia 6/8, agora de agosto, ela já foi aprovada o projeto de lei já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Ele já está na Comissão de Finanças e a gente agora eu acho que muito em breve a gente já vai ter uma lei aqui no Espírito Santo. E o que eu fiz quando eu olhei tudo que estava acontecendo e por essa minha experiência no campo de letras e da linguística, eu comecei a observar que a parte de diretriz e princípio, nenhuma pessoa ainda tinha escrito nesses projetos de leis que já estavam aqui no Brasil. Então, eu posso dizer a vocês, com humildade, porque eu acho que sempre a gente tem muito que aceitar, aprender, mas o projeto de lei do Espírito Santo está de primeiríssima ordem, muito ajustado com a ISO, que é a norma internacional que orienta como que deve ser um texto. E aí, o que ficou de diferente? No corpo da lei, eu estabeleci, né, com a ajuda lá do pessoal do gabinete, evidentemente, mas o foco essencial veio de todo esse estudo, as diretrizes e os princípios. Então, eu não trouxe aqui hoje, até mesmo pelo tempo, mas eu sugiro que vocês também busquem lá no site da Assembleia, dêem uma olhadinha nesse projeto. Vamos fazer uma audiência pública, junto com o Ministério Público, junto com o Judiciário, a OAB e, naturalmente, com a sociedade como um todo, porque isso interessa a todos, né? E a todas. E aí, olha só como que a gente tem a aplicação concreta. E aqui é que foi o meu grande despertar para esse projeto. Isso aqui o antes é um pedaço de uma petição que um amigo, que é perito cibernético, um cara super bem preparado, um PhD, trabalhando com segurança de informação há 30 anos, a gente estava organizando como seria uma parceria entre nós dois, para nós trabalharmos, e no dia que a gente sentou para ver como que ficariam esses termos, ele falou comigo que ele estava muito aborrecido porque tinha 30 anos que ele era profissional da área de segurança da informação e a vida dele tinha virado do avesso e ele estava muito triste depois que ele virou perito da justiça há 7 anos. E aí ele só falava, nossa, como é difícil. E eu nem entendia na hora como ele estava falando, eu só fui ouvindo. E aí ele disse assim, olha, ter que aprender a escrever difícil foi a coisa mais difícil para mim. Eu falei, escrever difícil como? Escrever igual a advogado. Aquilo, na hora, achei estranho, nem entendi muito bem, tá, o que ele estava falando, mas quando ele me mostrou o que ele estava sentindo ali naquele momento, e esse antes é um pedaço de uma segunda, não me lembro se é a segunda ou se é a terceira vez que ele estava tentando entrar, pedir o juízo, olha, pensa bem, né?
eu não sei se aqui tem outras pessoas, o Diego não é da área jurídica, eu sei, não sei se tem outras pessoas que não é, mas eu vou falar bem simplesmente. O perito, dentro de um processo, vamos dizer assim, é aquele que é o auxiliar do juiz. Ele nem é da parte A e nem da parte B. Ele está ali para fazer uma perícia, identificar a parte técnica, no caso aqui, era um contrato de consignado que a pessoa não estava reconhecendo como dela, empréstimo consignado, que tinha feito pelo celular. E o que, que ele estava pedindo? Ele pedia ao juiz para chamar a Vivo e falar: Vivo, me passa todos esses endereços, ó, IP e toda aonde que tinha sido feita essa transação, e só a Vivo poderia passar essa informação. Por quê? Porque é a Vivo que controla essas informações. E o juiz, nessa decisão aqui, que ele me mostrou, no final ele disse assim, o seu pedido está estranho à ação. Traduzindo aqui, ele não poderia ter pedido daquele jeito, porque não cabia naquela ação ele pedir isso. E aí ele veio e começou, já me mostrou a petição desse jeito aqui. Venha elucidar os pontos levantados. O pedido não é estranho ao feito. Aliás, ele nem falou ação, o juiz falou ao feito, né? Mas sim fundamentado para comprovação dos fatos discutidos no processo. E aí ele foi falando. Quando eu fui lendo aquilo tudo, eu falei para ele assim, deixa eu ver como que você perguntou para o juiz, porque o juiz não entendeu o que você respondeu, o que você perguntou para ele. E a forma como ele tinha perguntado, realmente, ficou muito claro para mim que ele não tinha feito. E aí eu falei para ele assim, faz o seguinte, escreve tudo que você tiver que escrever e depois você me passa que eu vou ver se eu posso te ajudar. E assim eu fiz só um recorte do que ele tinha escrito, do que eu escrevi, e aí eu quero chamar a atenção de vocês, porque tem uma, uma linha aí de algumas pessoas que estão trazendo legal design e o visual law, que muitas vezes usam de recurso dos princípios de design, incluindo também alguns ícones, que favorece bastante a compreensão. Nesse caso aqui, eu usei dois recursos do design. Qual é? Eu usei um bloco menor, dei um espaçamento, para que a imagem, só de a gente botar o olho, ela já dá uma tranquilidade para o cérebro da gente. E claro que eu também fiz algum ajuste na fala dele, até para não entrar numa situação de briga que ele já estava traçando aqui com o juízo. E aí, olha como é que eu já comecei diferente dele. Veio informar a razão do pedido e, em seguida, destacar a importância de serem, identificados dados de conexão para contribuir com o esclarecimento da dúvida de quem, de fato, contraiu o empréstimo, objeto da discussão em pauta. E aí eu fui mostrando ali para o juiz o que de fato precisava, o que tinha acontecido, o que precisava das informações de lá para que o meu colega pudesse fazer o laudo e mostrar para ele. E a gente teve êxito nisso daqui e, ao final, ele teve êxito também, mostrando que, de fato, a pessoa não tinha contraído o empréstimo. Aqui foi quando eu fui mostrar para o Mazinho que, olha, como que a gente pode fazer, Mazinho? Aí, né, a gente também tem que ser advogado para pensar em outras coisas. Antes de ir lá, eu peguei um despacho que eu vi dele lá público e eu reescrevi. E aí, quando eu reescrevi, ele achou maravilhoso e disse assim para mim, e esse ponto também eu quero convidar vocês a refletirem. Ele falou assim para mim, tô vendo aí que já está até a assessora jurídica do Mazinho aí, ó, presta atenção que ela não estava lá no dia não, tá? Então, ele falou assim para mim, nossa, eu vou chamar esse pessoal do gabinete e vou falar com eles que não pode ser assim. Aí eu falei, Mazinho, olha só, a primeira coisa, quando a gente fala de linguagem simples, a gente precisa de pensar de que a gente está tratando de uma mudança de cultura. Então, se nós estamos falando de mudança de cultura, não tem como a gente pegar
uma faca, a nossa grande arma, né? Bater ali e dizer, de hoje em diante, o gabinete vai ter que fazer isso. O gabinete não tem, eu não tenho, ninguém tem. Isso é um processo. Então, vou dizer até assim, empatia, mas essa compaixão com aquela pessoa. Se todo mundo que está aqui, se todo mundo for ouvir depois, comprar essa ideia, e que eu espero que sim, a gente precisa de perceber que nós estamos num grande movimento de mudança e precisamos de ter muita paciência com isso tudo. Não será de um dia para o outro. Eu sou muito grata de ter recebido esse apoio do deputado, porque sem ele eu poderia ter feito maravilhas. Mas a gente ter uma lei, e a lei ela vai comportar todos nós? Não, claro, ela é do Estado, né? Ela vai pegar os órgãos públicos, ela também é orientadora. E isso vai fazer uma diferença muito grande. Hoje a gente já tem dentro lá do projeto, a gente tem, e o Estado aqui ele já está bem avançado, nós temos um laboratório de inovação que já está construindo um manual maravilhoso que vai, junto com essa lei, ajudar muito todos os órgãos e todas as entidades aqui do Estado. E nós que trabalhamos com privado, nós não vamos usufruir disso, não? Meu Deus, claro que sim. Eu trabalho com isso, inclusive. Né? Eu trabalho com isso. Trabalho fazendo o quê? Contrato para empresários, para empresas. Como? Escrevendo com mais simplicidade possível, usando alguns recursos de design para que fique mais claro, para que fique mais objetivo, inclusive para adiantar uma negociação, porque é isso que a gente quer. Né? O empresário quer fazer negócio, e a gente está aqui para isso. E aonde que eu vou aplicar isso? E aí foi até o ponto que o deputado me perguntou. Isso foi a primeira pergunta que ele me fez. Isso dá para fazer na educação? Eu falei, dá, deputado. Vamos lá na escola toda? Não, calma, deputado. Ele ficou encantado. E realmente é de encantar. É de encantar porque é de uma cidadania tão grande, passando por tudo. Isso junta muito com uma visão de mundo que eu tenho, que é a questão do todo, do sistêmico. Nós não somos pessoas isoladas. O direito não é nada isolado. Então, por isso que eu já destaquei aqui, olha, interdisciplinar para aumentar a eficácia da comunicação. Se imagina se todos esses setores aqui possíveis que você pode aplicar a linguagem simples, começar a adotar isso, gente. Olha que coisa mais incrível que a gente está nessa era pós-digital, porque nós já estamos na era pós-digital, né? Nós não estamos mais na era digital, e estamos na era da mudança, nós estamos construindo essa era. Então, é da responsabilidade da gente contribuir, e contribuir com uma coisa muito importante. E por que é interdisciplinar? Porque é uma coisa junta com a outra. Não é multi, porque quando a gente coloca multi, aí cada um começa a olhar só para o seu ladinho. Ah, não, eu sou do jurídico. Ah, não, não vou olhar isso não. Ah, eu sou só da saúde. Ah, eu sou só da educação. Não, a sociedade é una. A vida é una. Pode ter gente até que acredita em outras coisas, mas a Terra é redonda, entendeu? Então é isso que importa nessa conversa nossa aqui, tá? E para quê? Quais são as vantagens aí? Muito, muito rapidamente, né? Ela comunica de forma rápida, sucinta, ela beneficia todo mundo, ela é fácil, é pesquisável, muito. As palavras do nosso dia a dia, porque um ponto, inclusive, que eu nem citei lá, que o uso dessa linguagem cheio de jargão, cheio de sigla, cheio de burocratez, porque não é só do jurídico, dentro dos órgãos públicos tem a burocracia, com aqueles nomes que quem não é do setor não entende. Isso traz um esgotamento mental fora do normal. Não é nada que a gente não possa trazer, inclusive, dados científicos disso. Porque como a gente precisa de um tempo
para processar tudo, isso é um custo para a gente. Custo de quê? Custo energético. Nós que somos, né, pessoas que fazemos uso da escrita como a nossa ferramenta diária, a gente sabe o quanto que a gente chega esgotado no final do dia. Então, isso é um benefício enorme. E, naturalmente, tudo fica mais rápido para você lidar. Aqui tem uns dados, depois eu posso passar para as meninas lá da ESA, enviar para vocês esses slides, tá? Que esses dados, eles são da Finlândia, mas a gente já tem alguns dados brasileiros e que não tão consolidados como esse aqui, mas a realidade é a mesma, tá? Por exemplo, uma questão contratual. Muitas vezes, um contrato, eu hoje estou enfrentando essa situação, normalmente quando eu faço um contrato, numa negociação de um cliente, eu demoro, às vezes, quando ele é mais complexo, muito mais complexo mesmo, até um mês. Mas um mediano a menor de negociação, com 10 dias eu consigo que o contrato seja elaborado, vá para outra parte faz os acertos que precisar, a gente ajusta, e em 10 dias esse contrato está assinado. Eu já estou com uma empresa de enorme porte da área digital, ou seja, olha, eu estou falando de gente de tecnologia, estou falando de inovação, mas que o jurídico deles, olha, o meu cabelinho branco está botando o jurídico deles, nem sei aonde. É triste a gente ver a realidade de como ainda estamos gerando dentro das faculdades essas pessoas que não conseguem escrever de forma que atenda a um negócio, que faça com que o agilize e que atenda as pessoas. Isso está totalmente em desconexão com a nossa Constituição. Não vou nem entrar em outro lugar. Com a nossa Constituição. Então, isso tudo é muito importante. Nós temos todas as questões tributárias e tudo mais. Olha só que coisa mais incrível também. Reclamação de cliente. Como eu vim de banco, gente, contrato é fonte de problema. É fonte de problema. Tá? É fonte de problema. Enfim, olha, então mais ou menos isso aí, tá? A gente cansa, né? Um tempo gasto enorme para fazer uma petição, um laudo, utilizar termos que a gente não usa no dia a dia. Por quê? Ah, eu sou do jurídico e aí eu leio, eu que faço o voto, eu já estou acostumada com aquilo, tudo bem. Você sai dali, vai para um happy hour ou entra dentro da sua casa, você continua conversando daquele jeito? Não. Então, tá vendo como é que é distante da realidade? Então, se a gente, eu vou empobrecer, isso é a fala que a gente mais ouve. Eu vou empobrecer o direito. Simplicidade não é sinônimo de simplório. E o que eu já consegui ler do projetinho que está saindo lá da parte da ISO, da parte jurídica, ele fala exatamente isso, que vai conservar a técnica que precisar de conservar, porém, e aí eu estou falando do jurídico, mas aí tem a técnica. Por exemplo, vocês já viram como as bulas já melhoraram enormemente a estética delas? Hoje a gente abre a bula, o Código do Consumidor lá atrás ajudou, né? Que falou, ó, pelo menos corpo 12, que era aquelas letrinhas miudinhas, né? Então, o Código do Consumidor ajudou nessa parte. E aí, com toda essa estrutura, com toda essa visão, juntando os princípios de design com a linguagem simples, uma bula, a gente já consegue ler e entender. Que ela já coloca para quem que é, para quem não pode, né? O que tem, para que serve, como é que faz. Então, isso tudo vai fazendo com que a nossa sociedade vá olhando para essas pendências que a gente está deixando aí, ó. Cada dia a gente vai trazendo pendência de todas as ordens, inclusive física, emocional, para cada um de nós. E aí vocês imaginam aquela pessoa que chega num órgão público, lê aquele monte de coisa e não sabe o que é para ela fazer, e aí ela tem que ir lá no balcão e perguntar.
Aí aquela pessoa que está lá dentro do balcão fica danada da vida, por quê? Poxa vida, eu já escrevi, já botei lá no cartaz, porque eu tenho outras coisas para fazer. Mas aí o que tem que acontecer? Ela tem que parar, há um retrabalho aí, ó. Olha o retrabalho. E olha o que está acontecendo. A tendência é essa. E a área jurídica está, sim, mesmo que silenciosa, ela está mudando, tá? Ela está sendo alterada. E aqui, qual é a visão que a gente pode ter do futuro? A gente precisa de colocar isso tudo que eu estou falando aqui, e eu estou buscando trazer sempre contexto, a gente precisa ir muito mais do que o que a gente estuda lá na faculdade, o que a gente lê no dia a dia, o que a gente aplica do direito. O direito, ele é uma excelente, maravilhosa, linda, eu sou apaixonada por ele. Sem ele, a gente não estaria nesse lugar, nesse momento. A gente não teria democracia. Então, eu sou apaixonada por isso, mas ele precisa de ser vivo, assim como a língua é viva. E aí, não sei se vocês já pararam e pensaram, quantas pessoas do direito não têm celular? É inovação, não é? Quantas pessoas do direito já mudaram o tecido que faz, né, o terno, ou a roupa que faz a calça, o vestido para a mulher, e etc., o sapato? É lá da época de Rui Barbosa? Não é. Mas a linguagem está lá no Rui Barbosa. Parece que Rui Barbosa pega na mão do povo e continua, né? E aí, o que a gente precisa de fazer? A gente precisa de agir. E a inovação, ela só acontece se a pessoa para quem a gente está fazendo isso, ela percebe, porque aí é uma transformação. A inovação é a transformação. E a transformação, a gente tem o quê? No simples. O que o simples carrega? Ele carrega confiança, ele é valioso. Porque quanto mais a gente fala simples, entendi. A pessoa fala, olha, eu fui uma pessoa que eu era dita assim, olha, eu gosto de você porque você nem parece advogada. E na época eu nem entendia muito bem o que era isso. Mas por eu ter vindo primeiro lá da letras, o juridiquês para mim não fazia parte da minha vida. Então era isso que as pessoas estavam me falando. Foi quando esse meu colega, e foi uma situação assim, que eu falei que se eu tivesse tido um segundo que pudesse dar naquilo, eu tinha filmado. Foi tão emocionante que só eu vou guardar aquilo para o meu coração. Mas em outros casos foi muito bom, porque também me despertou para que eu possa também ajudar as pessoas com esse projeto. E aí, o que a gente tem com isso? Qual o impacto que a gente tem com toda essa transformação que vai ser lenta, que a gente está começando agora aqui, mas ela já existe em alguns lugares. Quando a gente entra nessa bolha, a gente acha que tem um monte de gente, mas não tem, entendeu? Então, cada um de nós aqui precisa de ser essa pessoa que vai multiplicar esse conhecimento. E ela vai influenciar e ela vai controlar decisão. Controlar a decisão não no sentido de dizer tem que ser assim. Não, o controle ele vai nascendo enquanto a gente vai influenciando toda essa mudança. Nós estamos nesse momento, e muitas vezes da nossa vida, com o que a gente chama joelho da curva. O que é isso? Olha aqui, ó, eu botei até brilhando aqui para vocês verem. A gente não sabe, eu estou dando uma notícia aqui, para muitos nova, né? Muitas pessoas nunca nem tinham ouvido falar nisso. Então, vamos dizer assim, eu estou dando essa notícia aqui. Isso já está acontecendo. Esse pontinho aqui é o joelho da curva, que também pode ser chamado de ponto de inflexão, que a gente sabe que vai acontecer alguma coisa, mas a gente não sabe o quê. Então, quem está tendo essa boa nova, essa boa notícia, e começar a perceber que sim, eu fico mais tranquilo quando eu estou me sentindo seguro naquilo que eu já conheço. É melhor não mexer naquilo que está dando certo, né?
Eu vou focar no meu conhecimento jurídico. Não, nossa, saiu uma lei, saiu uma doutrina, saiu uma nova visão. É importante? Claro que é importante, e muito. Mas a nossa tendência, gente, é absorver apenas as informações que alimentam as nossas crenças. É essa a nossa tendência do ser humano, para a gente precisar, né, de ficar mais segurinho ali. E aí é que vem o meu papel de trazer para vocês e falar, gente, vamos tirar os óculos, né? É uma miopia que está acontecendo. Por quê? A partir do momento que a gente começar a perceber isso, há muitos resultados exponenciais pela nossa frente. Eu já vejo isso porque eu já estou fazendo isso, mas vocês podem ter certeza que vocês também vão ver. Evidentemente que o equilíbrio é uma virtude. E estar olhando para esse ponto de inflexão e já adotar esses padrões, que eles não são daqui, eles são padrões internacionais. A Finlândia tem trabalhos maravilhosos. A Espanha tem trabalhos, inclusive na área de educação inclusiva, com ai, fugiu aqui, com projetos com pessoas com deficiência. Há um projeto de uma assistente social de São Paulo que, na pandemia, ela começou a ajudar pessoas com deficiência a ler contratos de trabalho, porque as pessoas não sabiam. E ela está hoje junto, dentro desses projetos de linguagem, de escrita simples. Dentro disso daqui tem várias oportunidades que a gente pode e deve buscar para a gente. Então, ou seja, é uma novidade, sim, mas é uma janela de oportunidade para aquela pessoa que mantiver o equilíbrio, mas ignorar uma tendência, na realidade, é a gente botar o problema para debaixo do tapete e aí o problema volta a trazer. Tá bom, Lu? Vamos embora. E aqui, gente, uma coisa que precisa ficar muito clara, que a linguagem é simples, mas os documentos continuam sendo legais. Nós não vamos perder o nosso lugar. Nós vamos ser muito mais importantes para a criação, para a interpretação, porque essas habilidades do nosso conhecimento e as nossas habilidades de especialista da área, ela sempre vai precisar de nós, sempre. Pelo contrário, as pessoas que leem um contrato que elas conseguem entender, elas vão ter confiança em você. Elas vão te indicar para outras pessoas. Nossa, ó, aquela advogada, aquele advogado ali escreve diferente. Eu entendi tudinho. Eu contratei para ela me dar um contrato. Eu peguei o contrato e fui embora. Eu não tive que ficar carregando ela debaixo do braço, porque eu sei ler e sei conversar com a pessoa que eu estou contratando. Então, isso também é libertador. E isso é a oportunidade que eu estou mostrando aqui para vocês agora, né? Vocês podem aproveitar essa antecipação e começar a ler esse mapa jurídico e fazer as escolhas que vocês querem, conscientemente. Eu dei o primeiro passo aqui, é um progresso, né, que a gente está começando, mas é sempre bom que a gente possa estar com alguém que está um pouquinho já no meio, já tá, começou junto ali, mas que foi na frente um pouco, e é isso que eu estou também me colocando à disposição de vocês. Eu vou fazer uma oficina também de um contrato de linguagem simples, e eu quero deixar, depois que eu finalizar aqui, eu vou passar para vocês aqui no, no link aqui no chat, um link que quem entrar hoje, eu tô aqui, deixa eu voltar aqui, deixa eu contar para vocês o nome da minha empresa, a Clare, que tem tudo a ver com isso tudo que eu falei com vocês, né? É uma consultoria que vai trabalhar especificamente com a área empresarial. E aí
eu vou fazer uma oficina no dia 20, das 13 às 18, voltada para contrato de forma mão na massa, online. E quem fizer essa inscrição até hoje, um minutinho antes da meia-noite, vai resgatar R$ 990 de presente e a inscrição fica por R$ 500. E aqui eu já vou deixando meus contatos também, agradecendo mais uma vez a ESA, e a gente pode bater um papinho. Ainda já estamos nos finalmente. Sandra, me ajuda? Pessoal, vão abrir os microfones, gostaria muito de ouvi-los. Olá, doutora, tudo bem? Tudo bem? Felicidade poder participar aí com você dessa palestra. Eu achei maravilhosa, muito interessante. A gente já conversou um pouquinho, né, antes, no privado, atrás, mas só para eu contextualizar aí para o restante do pessoal. Eu falo aqui do estado de São Paulo, né, mais precisamente de Valinhos, uma cidade do interior. Nossa, vários insights do que a doutora falou me veio à mente, porque não só dentro do judiciário, né? Eu já tive vários embates também, por conta da forma com que a gente acaba aprendendo a se comunicar desde a faculdade, né? Que tem todo esse juridiquês envolvido, como a doutora falou, em notificações por WhatsApp ou conversas no WhatsApp, que a gente tenta manter uma certa formalidade, né, nessas conversas, principalmente hoje em dia, né, que as conversas pelo WhatsApp muitas vezes também servem como prova, né, do nosso judiciário. Então a gente tenta falar de uma forma mais formal para que aquilo possivelmente, né, possivelmente vire aí uma fonte de prova. Então, a gente aqui, né, principalmente aqui no estado de São Paulo, eu já ouvi muitos colegas falando desse impasse aí que a gente tem, justamente por não usar esse termo que a doutora me trouxe agora, eu achei maravilhoso, dessa comunicação, dessa linguagem simples que realmente a gente precisa ter, né? E a gente consegue resolver realmente muitas questões apenas simplificando o nosso linguajar, mas não o empobrecendo. Então, eu achei fenomenal. Parabéns, doutora, pela sua palestra e muito obrigada por daí me fazer esse convite para eu conhecer o seu trabalho. Eu estou realmente encantada e faço votos de que esse projeto de lei aí também venha para o estado de São Paulo. Pois é, o estado de São Paulo, por incrível que pareça, ainda não tem. O Não. município de São Paulo tem, ou seja, o Espírito Santo está saindo na frente. Mas nada impede que cada município também tenha. E também nada impede que o município, no caso aqui do Espírito Santo, que é estadual, que ele também faça uso, né, da lei. Mais do que lei, a gente estava numa reunião ontem e um colega disse assim: a gente não precisa mais de leis. É, de fato, e a gente tem um monte, né? Então, o nosso comportamento também vai ajudar muitas situações. Eu prefiro prevenção. Para mim, tudo que a gente previne, o resultado é muito mais imediato e muito mais salutar. É a harmonia que a nossa Constituição tanto fala, né? Estou vendo a Samanta aqui, Samanta é mais novinha, mas com certeza estudou lá a Constituição, mas eu que vi a Constituição nascer, aquilo foi uma alegria tão grande para a gente, o nascimento daquela Constituição. Então, assim, por isso que eu reforço, gente, esse projeto,
ele fala muito muito no meu coração, porque eu acredito que a gente pode sim, e aliás, não só pode, como deve ser uma pessoa que vai contribuir, que seja um grão de areia, mas a gente pode contribuir diferente. E essa posição nossa, ela só pode trazer benefício. O nosso presidente do Supremo, um dos três pilares dele, da gestão dele, é a, a linguagem simples. Tem o selo que o CNJ já fez o pacto para a linguagem simples, que ele está entregando a órgãos e instituições que está começando a usar a linguagem simples. Então, sinceramente, eu acho que não tem mais volta. E aí a oportunidade que a gente tem de continuar, porque o que eu coloquei aqui, o projeto de lei, ele está público já, né? Então vocês podem ler. O deputado foi muito feliz assim em toda a conjuntura, porque a parte legal, né, da estrutura legal, eu tive muito apoio da anterior assessora do jurídico do deputado, e estou continuando tendo bastante apoio da atual, que é a doutora Lídia, que está aqui presente. Isso é um diferencial também aqui para nós, porque no grupo em que eu estava, a todo momento, o que eles me perguntavam era assim: ai, mas será que você vai conseguir? Nossa, a gente enfrentou tantos problemas para conseguir aprovar o nosso. E é claro, eu me usei também da experiência das pessoas. Isso é importante, né? Da gente saber também usar aquela pessoa que pode me ensinar alguma coisa. E eu aprendi muito com as colegas e os colegas que vieram antes de mim. Por isso que eu sempre me coloco à disposição de vocês, porque eu acho que é assim que a gente constrói, né? Rodrigo, parece que eu vi você levantando a mão. Não? Eu vou aproveitar a deixa Doutora aqui. Lídia, gostaria de falar. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Vou aproveitar a deixa aqui para falar que eu não participei do início dessa jornada com esse projeto de lei que a gente está para aprovar aqui na Assembleia do Espírito Santo, mas estou participando da fase final dele e está sendo muito interessante, gratificante e desafiador também, porque eu estou com essa missão de trazer para dentro do gabinete para a gente ser um exemplo de aplicação do nosso projeto de lei, né? Então, toda oportunidade que eu tenho de aprender um pouco mais com a doutora, eu não posso perder. E eu vivi muito isso na minha graduação, de quando eu entrei, eu saí de uma cidade do interior, vim para a capital, fazer faculdade, e eu tive muita dificuldade com a linguagem. Eu, por muitas vezes, me coloquei pensando que não era para mim aquilo, a faculdade de direito, a advocacia, qualquer coisa do mundo jurídico não era para mim, porque eu tinha muita dificuldade de pegar um texto jurídico, entender, eu perdia muito tempo. E aí agora eu percebo os meus vícios que eu carreguei da graduação de dificuldade, acabar dificultando ao invés de facilitar. Então, minha família toda fora da área do direito, eles, Lídia, traduz. E aí eu me volto a doutora a senhora falando da linguagem simples. Então está sendo muito desafiador por isso também, assim, da gente perder o nosso vício da linguagem para facilitar e pensar muito em quem está nos ouvindo, né? Então, assim, estar participando desse marco que eu falo que é histórico é um marco, a gente está conseguindo tramitar esse projeto de lei e ter avançado tanto com ele nesse ano, né? Está sendo muito interessante e eu acho que vai realmente servir de exemplo aí para o Brasil inteiro. E a gente
assim, a felicidade mesmo, né, de ter essa pessoa, porque o deputado também é advogado, então, e uma pessoa aberta, né? Então, quanto que a gente também precisa de ter, a gente tem que entender que a gente não está sozinho, que a gente não consegue as coisas sozinho. E quando a gente está falando ainda de uma área que é muito tradicional, e aí eu concordo, né, com vocês duas, né, é muito desafiador, sim, mas essa pessoa, inclusive, que eu falei, que é o perito, ele começou a fazer o ano passado, logo depois que aconteceu esse fato comigo, ele começou a fazer a faculdade de Direito numa uma cidade do interior de São Paulo. E o que que ele fez quando chegou a professora de português, a professora eu não lembro o nome que tem, o linguagem jurídica, uma coisa desse tipo assim, tá? Eu já não lembro, Perdão, porque doutora. quando eu fiz a graduação de Direito, eu fui dispensada, né? Eu não precisava fazer o português que tinha lá, então eu não me lembro como é que era, né? Não sei como é que foi lá. Aí ele me liga e fala assim: Ah, doutora, a senhora não sabe o que que aconteceu. Eu tive uma briga com a professora, porque ela falou que tem que ser desse jeito. E eu disse que não tinha, porque eu conhecia a pessoa que sabia daquilo. Eu falei: Não, você não pode fazer assim. Tem que ir até com ela, você precisa de ter empatia, precisa de olhar, porque ela também veio de um lugar que disse para ela que aquilo que era certo. Então, qualquer hábito que a gente tem é muito desafiador que a gente mude. Mas eu espero que a gente possa estar em outras oportunidades juntos. Já coloquei aqui para vocês, ó, o link, e eu espero que a gente se encontre nesse dia, que vai ser um dia bem bacana. Eu vou fazer online até mesmo, porque eu sei que existem pessoas com, né, a Samantha, outras pessoas que são de fora, e aí a gente pode estar nesse lugar fazendo mesmo, mão na massa, como é que escreve, como é que não escreve, e discutindo, e eu mostrando ainda mais possibilidades que existem para a gente escrever de forma diferente, porque isso dá, olha, é muito, além de gratificante, como que isso deixa a gente menos estressado. Ó, o Rodrigo já fez um deverzinho de casa dele, já comprou o exemplar da ISO, tá? E daqui a pouco a gente vai comprar também o exemplar número 2 que vai sair também. E aí a EBNT, até que foi rápido, porque saiu ano passado, em junho, acho que foi dia 26, mais ou menos, de junho de 2023, que saiu a ISO internacional, e a BNT entregou para a gente aqui em um ano. Acho que foi rápido, porque é densa, tá? É muito densa a lei. Então é isso, gente. Alguém gostaria mais de falar alguma coisa? Já vou agradecendo de novo aqui. O link para quem quer ganhar esse presente, eu vou ficar duplamente feliz, porque eu estou abrindo essa empresa que está sendo uma realização para mim também. Ai, Rodrigo, vamos lá. Fala lá. Tudo bem? Boa noite, professora. Boa Boa noite, noite. doutora, o pessoal que está acompanhando. Eu só queria agradecer mesmo pelo compartilhamento da experiência, de todo esse conhecimento. Realmente, como a doutora Samantha colocou, é de muito valor. Eu sou advogado também e atuo aqui em Bauru, interior de São Paulo. E, e a gente vê como é difícil mesmo. Sempre me incomodou muito essa linguagem que é feita, né? E é isso. É uma discriminação de linguagem, no fim das contas. O judiciário não é acessível, e isso incomoda demais. A gente tenta, fico me policiando para tentar diminuir esses termos, mas a hora que eu vou reler a petição, tem lá um monte de vício de novo. Eu falei, gente, que coisa enraizada que não sai. E aí a gente fica enroscado. O texto não flui porque a gente fica enroscado nesses vícios. E Sabe aí. quanto tempo esse meu amigo disse que demora para fazer um laudo? Demorava, né? Porque agora ele está livre. hum, Está livre mesmo. Tirei as algemas dele. Por isso que eu escrevi lá, né? Vamos quebrar as algemas. Ele disse para mim
que demorava, fazia toda lá a investigação e tudo mais, tecnicamente falando, e aí ele ia escrever o laudo. Se não fosse para o judiciário, escrever esse laudo não ia demorar mais do que uns 40 minutos, quando fosse muito, muito mesmo pesado, uma hora e pouquinho. Mas ele tendo que escrever difícil, ele demorava às vezes 3, 4 horas. Aí eu falei, mas você faz o quê para escrever tão difícil? Eu tenho que ir para o dicionário para procurar palavras difíceis para colocar ali. Olha, aquilo me tomou uma coisa muito, muito séria. E depois a gente foi fazer ele me convidou para fazer uma palestra para a comissão de perícia da OAB de São Paulo, e eu fui conversar, ele e a presidente, que era uma advogada, e ele foi relatando para ela aquilo, e ela também ficou assim, né? Meu Deus, eu nunca imaginei. Tipo, né? Nunca imaginei que isso fosse um problema para alguém e tal. Passou, eu fui fazer a palestra e no dia da minha palestra, ela falou que o filho tinha tido um problema e ela tinha feito uma petição para o consumidor e deu para o filho ler. E filho não dá mole para ninguém, né? Foi na linha reta, mãe, não entendi nada que você escreveu. Ela falou: olha, doutora Elce, eu só lembrava de você. Ai, por que que ela não está aqui? Por que que ela não está aqui? Eu nem tenho ideia como é que eu vou fazer isso. Então, é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Mas estamos juntos. A gente agora vou abrir um novo perfil. Já tenho um perfil lá no Instagram, tenho lá no meu LinkedIn, mas eu acho que até. Passo o perfil das Deixa mídias eu. digitais, né? Peraí. Aqui não tá. Eu tinha colocado um outro. O meu perfil lá no LinkedIn também tá Elciana de Paula. E ainda lá no Instagram Instagram? é Elciana ponto de Paula. A Clary já vai, semana que vem, na outra, no máximo, ela já vai ter ela já está aberto, mas ainda não há público, né? Os perfis. E eu espero encontrar vocês em outras oportunidades. E o que precisar de mim, estou à disposição. Leiam o projeto de lei daqui do Espírito Santo. E eu acho que isso já vai ajudar. Se vocês pegarem o projeto de lei daqui do Espírito Santo, já vai ajudar vocês a escreverem diferente. E qualquer situação, estou à disposição. Nas seccionais de vocês, podem me convidar, vou online, né? Mas estamos aí. Posso fazer uma conversa também, um bate-papo, outros projetos, o que precisar de mim, estou à disposição. Tá bom? Doutora, Eu vou desculpa, agradecendo também. posso tirar uma última dúvida da oficina que a senhora vai oferecer? É só para contrato, é bem voltado para contrato Eu vou mesmo, né? fazer contrato, mas assim, a essência dá para qualquer coisa. Eu Tá vou bom. fazer contrato porque eu tenho sido bastante pedido. O que que você, inclusive, esse link, gente, não é só para você fazer a ganhar o presente, não, tá? Tem uma Uhum. pesquisa lá também. Eu gostaria que vocês respondessem a pesquisa e lá vocês podem colocar temas que vocês podem me sugerir para a gente conversar. Pode ser petição, pode ser manuais, tem muita gente que trabalha com manual, também serve para manual. Então, tem muita gente que está trabalhando com médico, médico também tem estado com muitas questões que precisam de contratos muito bem claros, né? Principalmente os médicos que estão trabalhando com procedimentos mais aliás, todo procedimento médico deve ser bem delicado, né? Mas os que estão com projetos com procedimentos mais invasivos e tudo mais, eles precisam também de ter é, toda a orientação e contratos também com essas pessoas, de modo que eles se resguardem, mas também não deixem o paciente sem saber da informação. Então, são várias pontas que a gente tem que juntar para que todo mundo fique bem, porque essa é a visão que
Eu sempre falo da Constituição, porque advogada sou, então vou lá, mas a ordem, se a gente olhar, inclusive as questões que todo mundo, quem pratica alguma religião, quem não pratica, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ter paz. Mesmo aqueles que estão brigando tanto, eu acredito que eles, no fundo, quando eles ficam em casa quietinhos, o que eles queriam era ter paz. Então, esse tipo de ferramenta que a gente une para tirar o que está dentro da minha cabeça, para passar para vocês que é a comunicação ou falada ou escrita, é muito importante que ela seja de forma que a gente vamos inverter o que nós estamos muito acostumados, vamos saber com quem eu quero falar, né? Não é eu estufar o peito e você sabe com quem estou falando, né? Você está falando com quem. Então, também são coisas que a gente vai precisar de rever. Porque a gente sabe que isso acaba afastando as pessoas. Afasta, porque quem é que quer chegar perto de uma pessoa que, além de escrever e falar de forma que eu não entendo, ainda não me trata com respeito, não me trata bem, acha que eu não sei nada. Então, esse tipo de coisa a gente precisa de repensar. Então, entenderam como que é um movimento? Por isso que eu não deixo nunca de falar. Isso é um movimento social que impulsionou a linguagem e que, por sua vez, está vindo aqui para o judiciário, né? Leni, você quer falar um pouquinho, pelo menos da onde você é? Ou não pode falar? Bom, gente. Peraí. Gente, olha, então agora eu vou desligar mesmo, vou agradecer. Sandra, muito obrigada aí pela ESA, a cada uma e cada um de vocês que esteve aqui presente, e que a gente realmente seja um missionário, ou Vila Velha, até que enfim, o povo aqui do Espírito Santo, né? Mas que bom que vocês aí, olha, por isso que eu falo, a internet é maravilhosa, né? Se não fosse pela internet, a gente não estaria aqui juntos. Leni, muito obrigada também, viu? Um abraço para vocês e eu vou sair agora. Eu vou passar para o pessoal da ESA esses slides e já peço, Sandra, que você pode encaminhe para os participantes, tá certo? Depois a Sandra vai me passar a filmagem, e aí vai ficar também lá eu acho que fica lá também no link no YouTube da ESA, e eu vou colocar no meu também, e aí eu passo para vocês. Respondam a pesquisa, por favor, tá bom? E a gente se encontra, vai ser um prazer estar com vocês, viu? Um abraço grande, muito obrigada. Obrigada.